Muito bem. Então, estamos no aforisma 3.317 do Tratados Lógico-Filosóficos, que diz assim: a fixação dos valores da variável proposicional é a especificação das proposições cuja marca comum é a variável. A fixação é uma descrição dessas proposições. A fixação tratará, pois, apenas de símbolos, não do significado deles. E apenas isto é essencial para a fixação, que ela seja apenas uma descrição de símbolos e nada enuncie sobre o que é designado. O modo como se descrevam as proposições não é essencial. A proposição 3.318 concebo-a à maneira de Frege e Russell como função das expressões nela contidas. Então vamos parar um pouquinho aqui para ver isso. É importante a gente retomar o aforismo antecedente, tá? Que diz assim, só para a gente não perder o ponto aqui. Então, olhem só, vamos desde o 3.13, tá? Para não ficar nada de fora. A expressão é, pois, representada por uma variável, cujos valores são as proposições que contém a expressão. No caso limite, a variável torna-se constante, a expressão torna-se proposição. Agora bem, chamo uma tal variável de variável proposicional. A expressão só tem significado na proposição. Toda variável pode ser concebida como variável proposicional, inclusive o nome variável. Agora bem, esse é o ponto decisivo aqui. Se transformarmos em variável uma parte constituinte de uma proposição, há uma classe de proposições que são todos os valores da proposição variável assim originada. Em geral, essa classe depende ainda do que nós, segundo uma convenção arbitrária, queremos significar com partes daquela proposição. Se transformamos em variáveis, porém, todos os sinais cujo significado foi arbitrariamente determinado, ainda assim continua a haver uma tal classe. Esta, porém, não depende mais de qualquer convenção, mas apenas da natureza da proposição. Ela corresponde a uma forma lógica, a um protótipo lógico de figuração. Os valores que a variável proposicional pode assumir são fixados. A fixação dos valores é variável. Agora nós vamos voltar para lá e vamos explicar isso aqui, que é muito importante. Tá? Nós temos algumas noções muito importantes aqui. Tá? Vamos pegar os termos com os quais o Wittgenstein está a lidar nesses aforismos. Expressão, variável, variável proposicional, figuração, partes da proposição, descrições de símbolos e os próprios símbolos. Tá? Veja que são muitas coisas com as quais nós estamos lidando aqui. Vamos relembrar algumas noções. O Wittgenstein chama de figuração aquilo que é o intermédio entre a proposição, a mente e o mundo. Tá? O que articula a proposição, como presente no espaço lógico, a mente e o mundo? Isto é, o mundo dos significados. O que articula tudo isso é a figuração. Tá? Como a figuração se mostra?
Tá? Ela se mostra por meio da proposição. O que é a proposição? A proposição é uma junção de expressões. Tá? Então, vamos tomar essa primeira definição metalinguística aqui, e muito importante. O que é a proposição? Tá? É uma junção de expressões. Ok? Vamos tomar por base isso. Quando falamos em proposição, nós estamos falando de expressões que se juntam para um determinado objetivo. Tá? Por que essas expressões precisam da proposição? Por que essas expressões precisam da proposição? Ou seja, por que elas não podem ser verificadas isoladamente? Porque essas expressões só conseguem desempenhar a função pela qual elas existem em uma proposição. Então, vamos dizer assim, uma expressão só é de maneira assertiva uma expressão na medida em que ela, pertencendo a uma proposição, desempenha uma determinada função. Nós vamos dizer assim, na continuação desse aforismo. A expressão só o é porque ela desempenha uma função proposicional. Tá? Isto é, uma função que é levada a cabo dentro ou no interior de uma proposição. Tá? Tranquilo até aí? Então, temos a expressão é combinada com outra ou outras expressões para formar uma proposição, e essas expressões isoladamente não poderiam ter nenhum valor de verdade. Elas somente o têm porque são colocadas dentro de uma proposição. Tá? Agora bem, vamos dizer assim, quando essa expressão desempenha uma função proposicional, vamos supor que eu estivesse observando a expressão, observando primeiro a proposição e depois cada expressão individualmente, como que dentro da proposição esta expressão é chamada? Qual o nome que ela recebe? O título que ela recebe é esse aqui, ó. Variável proposicional. Ok? Então vamos ver isso aqui. A variável proposicional é manifesta em uma proposição quando, sendo ela a expressão enquanto funcional, ela, variável, é, olhem aqui a palavra, simbolizada. Do tipo, eu tenho uma proposição, essa proposição é a junção de duas expressões, vamos dizer expressões, a expressão 1 mais a expressão 2, ok? E eu digo assim, a expressão 1 será simbolizada com a letra sentencial X. E a expressão 2 será simbolizada com a letra sentencial Q. E eu digo, a proposição implica
x, q. Porque x, q são símbolos, independentemente do que eles significam, porque isso é outro problema. São letras sentenciais que são símbolos de variáveis proposicionais. Isto é, símbolos de expressões enquanto funcionam dentro da proposição. Beleza isso ou não? Vamos fazer de novo o percurso, tá? O percurso é expressão. Tenho lá uma expressão, ok? Essa expressão isoladamente, ela não tem valor de verdade. Se eu digo, por exemplo, sei lá, maçã, isso tem valor de verdade? Nada, né? Tem nenhum valor de verdade. Agora, eu digo, sei lá, qualquer junção de expressões. A maçã que está aqui ao meu lado é uma fruta. Ok? Pois bem, esta palavra maçã, ou expressão, juntamente com as outras, desempenha uma função. Porque dizer que a maçã que está ao meu lado é uma fruta pode ser uma sentença verdadeira ou falsa. Porque vai depender de algumas coisas. Não depende só o fato de que ela é uma fruta, mas depende o fato de que ela esteja ou não aqui ao meu lado, e não está. Tranquilo? Então, pois bem, eu só poderei avaliar se isso é VOF, se e somente se estas expressões unidas entre si para formar uma proposição desempenham uma determinada função nesta combinação. E quando essas expressões são capazes de desempenhar esta função, estas expressões se chamam variáveis proposicionais. Tranquilo agora ou não? Vamos lá. O Rafa e depois o Carlos aí, beleza? Vai lá, Rafa. Não, professor, eu até botei no chat. Ah, tá. Então, a gente pode dizer, então, que o valor de verdade de uma proposição depende da variável proposicional, no Sem sentido dúvida. de que depende da função que a expressão ocupa dentro da proposição. Exatamente. Tá. Vamos pensar na matemática. Tá? Por exemplo, se eu utilizo por exemplo, um símbolo lógico dentro de uma operação aritmética, tá? Um símbolo que ali não desempenha nenhuma função, ok? Sei lá, eu digo assim, 3 mais 2 é igual a 5yx, ok? O yx aqui desempenha alguma função nessa operação matemática aritmética? Não. Mas ele pode desempenhar uma função? Bom, ele pode. Né? Se eu tomar o resultado como uma multiplicação, supondo que essas duas variáveis sejam ambas de valor igual a 1, pois bem, o resultado não se altera. Percebe? Agora, por que eu tenho que tomá-los como de resultado igual a 1? Porque eu preciso de uma função na qual essas expressões desempenham uma função para a verdade dessa proposição. Percebeu isso? Agora, se eu digo não, x e y aqui significa mais 1, acabou. Porque a função desempenhada vai de encontro ao resultado obtido. Ficou claro isso? Então, sempre a variável, o valor de verdade dependerá da variável proposicional. Sempre. Nós temos uma, digamos assim, uma dependência por quanto a variável proposicional é a expressão, a função da expressão, enquanto partícipe na formulação do valor dessa proposição, seja ele verdadeiro ou falso. Percebe? Claro.
Professor, se eu estou entendendo bem, então, a variável por si só, isoladamente, não tem significado, assim, não tem valor de verdade. Ela precisa estar relacionada em uma proposição. Então, nós temos aí uma relacionalidade. Isso por si só, como que isso vai situar o Wittgenstein em relação ao que se chama o princípio da composicionalidade? Ele estaria já negando o princípio da composicionalidade nisso? Ou não? Mesmo quem aceita esse princípio também aceitaria que uma variável sozinha não tem sentido? Ótima pergunta. Né? Primeiro, assim, o princípio da composicionalidade, como princípio que é, ou seja, como um axioma fundamental que é, ele supõe um modo de dedução natural e, ao mesmo tempo, um modo de determinação do valor relativamente à referência, que é, digamos assim, almejada dentro de um determinado processo inferencial. Né? Mesmo que nós pensássemos cadeias inferenciais com a utilização irrestrita do princípio da composicionalidade, nós necessariamente teríamos de refletir essa cadeia inferencial a partir do modo como cada expressão sintética dentro dessa cadeia inferencial desempenha uma função veritativa para a composição dos enunciados. E se isso é assim, nós teríamos de, para negar que o princípio da composicionalidade pudesse rejeitar, digamos assim, o princípio da indispensabilidade da variável proposicional para a composição da verdade das proposições, nós teríamos de ser capazes de, ao utilizarmos simultaneamente o princípio da composicionalidade, rejeitar certos termos distintos dentro dessa cadeia inferencial. Como se nós pudéssemos separar cada um desses termos e adquirir a verdade a partir, pura e simplesmente, deles próprios. O que não seria possível. Então, por quanto não é possível, o princípio da composicionalidade, me parece, também exige esse elemento funcional. E esse elemento funcional, ele é tributário, absolutamente, da composição das expressões. Ou seja, eu não poderia abdicar das variáveis proposicionais para a obtenção dos resultados. Ou seja, para a obtenção da verdade, em outras palavras. Né? Então, me parece que não, que nós não poderíamos abdicar dele e, ao mesmo tempo, usando-o, nós não poderíamos abdicar do elemento funcional subjacente à estrutura das proposições. Né? Mesmo que nós tomássemos expressões, isso aqui é um tema bastante discutível, tá, Carlos? Mas mesmo que nós tomássemos termos e proposições, portanto, não em recto, mas naquilo que os clássicos chamavam de oblíquo. Né? Ou seja, o que é uma proposição oblíqua? É aquela que aceita referências implícitas no aspecto modelar da proposição. Né? Ou seja, são proposições que, em outras palavras, lidam com termos discretos, não com termos rectos, que têm uma única referência explícita. Tá? Mesmo em raciocínios, silogismos oblíquos, nós teríamos a necessidade de um princípio da composicionalidade. Nós não poderíamos abdicar dele. É discutível, tá? Se na lógica clássica, lá na lógica de Aristóteles, etc., o princípio da composicionalidade poderia ou não ser tomado como um princípio indemonstrável. Tá? Isso já é outro ponto. Né? Isso é bastante discutível. Claro que o tema daria pano para manga. Tá? Como o princípio de contradição, a mesma coisa. Tá? Beleza? Maravilha. Então, vamos... Então, isso, né? Quer dizer, as variáveis proposicionais são indispensáveis para a obtenção do valor de verdade das proposições. Tá? E agora um outro elemento central aqui, que é a fixação da descrição, tá? Ou a fixação tomada como descrição. Isso é muito importante. Tá? Diz o Wittgenstein assim, de novo, né? A fixação dos valores da variável proposicional é a especificação das proposições
cuja marca comum é a variável. Tá? Cuja marca comum é a variável. A fixação é uma descrição dessas proposições. Então, o que é especificação e descrição aqui? Tá? O que é isso? Se eu digo, por exemplo, né, aqui ó, no chat, 4 mais x... Onde é que está o igual aqui na tecla? 4 mais x é igual a 8. Ok? Beleza? Qual é o valor de x? 4. Para a determinação da verdade desta proposição, ok? X é algo que fixa necessariamente este valor ou não? Com certeza, né? O que torna essa proposição uma proposição, um juízo sintético de natureza aritmética? Né? O que faz com que isso seja um juízo sintético, né? Ou analítico, dependendo da filosofia adotada, né? Se Kant ou Frege, mas o que torna isso um juízo, vamos lá, independentemente das filosofias, um juízo aritmético é o fato de que a determinação da variável aqui nesta proposição é fundamental para a obtenção da verdade do resultado. Tá? Porque se eu colocasse 9, x seria outro valor. Então, o que especifica o valor 4 de x? Ok? Vamos ler de novo ali o aforisma. A fixação dos valores da variável proposicional, aqui é 4, mas se fosse 9 seria 5, se fosse 10 seria 6. É a especificação das proposições, cuja marca comum é a variável. Porque x é comum quando o resultado é 9, 10, 11, 12. X, o símbolo x, ainda que o seu valor vá variar em acordo ao resultado pretendido, ou obtido, no caso. Tá? Então, a fixação desses valores é uma descrição dessas proposições. Porque se eu digo x é 4, eu tenho 8. Se eu digo x é 5, eu tenho 9. Se eu digo x é 6, eu tenho 10, e aí por diante. Ok? Ou seja, a descrição das proposições vai depender do valor aqui. Do valor desta variável. Então, a fixação tratará, pois, apenas de, olha ali a palavra, símbolos, não do significado deles. Eu estou falando do significado de x aqui ou estou falando só do símbolo x? Tal como vocês estão lendo aqui na tela. Só x, né? E agora vamos ver o que ele diz na sequência. A fixação tratará, pois, apenas de símbolos, não do significado deles. E apenas isto é essencial para a fixação. Que ela seja apenas uma descrição de símbolos e nada enuncie sobre o que é designado. Não interessa se são 4 maçãs, 4 objetos, o que quer que seja. Não interessa. Pelo simples fato de falarmos 4 mais x é igual a 8, logo x é igual a 4, bom, vocês já dão por suposto, né, o sentido e o significado, não disso, o significado no mundo, mas vocês já dão por suposto o sentido desta proposição. Ok? E, portanto, a referência dessa proposição. Ok? A proposição, concebo-a à maneira de Frege e Russell como função das expressões nela contidas. Agora ele está falando de uma outra coisa. O que é a outra coisa? A outra coisa é se as variáveis proposicionais, que são as expressões, desempenham cada qual uma função, tá? Elas desempenham uma função,
algo por cuja função é elas próprias. De modo que a proposição é ela função das expressões nela contidas. Vamos entender isso, é muito importante. Vamos repetir. A proposição é função das expressões nela contidas. Então, assim como uma expressão é uma função proposicional, cujo nome é variável proposicional, a proposição, por outro lado, é ela proposição, função das expressões que nela estão contidas. Então, a proposição 4 mais x é igual a 8 é função de 4, de x e de 8. Tranquilo? Veja que nós estamos usando o exemplo da matemática. Tá? E se nós usássemos o exemplo da linguagem? Veja a dificuldade que nós teríamos caso nós lidássemos, por exemplo, com as ambiguidades da linguagem natural. Tá? Se eu dissesse a vocês assim, eu vou até um banco. O que vocês entendem dessa linguagem? Ah, professor, o senhor vai até uma instituição financeira. Ah, professor, o senhor vai até o banco da praça. Ah, professor, o senhor vai até o banco que está ali próximo ao senhor. E aí por diante. Porque a palavra banco é uma palavra ambígua. Na medida em que, quando nós articulamos a palavra escrita ou falada, banco, com os termos mentais correspondentes aos significados desta palavra no mundo, nós podemos dizer que banco é aquele assento, o lugar onde você vai se acomodar, e o banco também é uma instituição financeira. Então, nós temos aqui uma clara ambiguidade. Como é que eu poderia fazer uma proposição com tamanha precisão e especificidade, como eu fiz 4 mais x é igual a 8, com esta, com esta sentença composta de sujeito e predicado na linguagem natural? Ficaria muito difícil. Não é isso? Então, para evitar isto e buscar uma, digamos assim, maior nitidez na linguagem, o que eu preciso fazer? Eu preciso apontar a ambiguidade dessas expressões e tentar, tanto quanto possível, superá-las. Do tipo, eu me dirigirei a um banco, ou seja, a uma instituição financeira para... Agora sim. Ou seja, eu evitei aquela ambiguidade natural presente na expressão banco. Veja que, quando nós observamos uma proposição, nós vamos olhar para as expressões que a compõem. E, ao observar as expressões que a compõem, nós vamos prestar atenção no modo pelo qual aquela expressão individualmente concebida, seja, cada uma delas, poderá desempenhar funções proposicionais ou não. Por exemplo, se eu digo a vocês, eu vou a uma instituição financeira, chamada qualquer uma, para encerrar a minha conta bancária. Ok? É muito mais
significativa uma proposição assim enunciada, mesmo que na linguagem natural ordinária, do que uma outra que expressa o seguinte: eu me dirigirei a um banco. Por que é mais nítido no primeiro caso do que no segundo? Porque no segundo caso, cada uma das expressões que compõem esta proposição desempenha uma função proposicional para que a proposição como um todo possa ela ser uma função das expressões que a integram. Para que ela possa mais satisfatoriamente desempenhar a função de dizer aquilo que o conjunto das suas expressões procura fazer quando unidas e combinadas entre si. Estas expressões. Então, por isso, 3.318, a proposição concebo à maneira de Frege e Russell como função das expressões nela contidas. Ou seja, eu preciso tornar essa proposição expressável segundo a natureza proposicional. Em outras palavras, é isso. E para isso eu tenho de me valer de sinais. Signos. Ok? O Carlos, poderíamos dizer que em eu vou ao banco, o valor da variável banco não está bem fixado? Exatamente, é isso aí, cara. Eu não consigo fixar o valor veritativo daquela expressão porque ela não desempenha uma função proposicional satisfatória em razão da sua ambiguidade. Então, por que ela sozinha, isoladamente, não é capaz de fazê-lo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos adicionar outras expressões para que agora sim a proposição possa desempenhar funcionalmente a função das expressões que estão ali presentes nela ao modo de composição. Isso claramente nos levaria para um outro debate que é muito interessante. Eu não vou entrar claramente nisso, é só uma referência aqui, uma indicação, mas na lógica medieval, na lógica do Renascimento, os autores discutiam muito o que eles chamavam à época de senso diviso e senso compósito das expressões ou das sentenças lógicas. Uma outra forma de dizer seria isso, as modalidades de ré e de dicto. O modo de ré é o modo da coisa. Então, como nós dividindo sujeito e predicado, compomos as coisas. E o modo de dicto é como nós lidamos com divisão e composição de termos da linguagem. Então, isso tudo daria um outro amplo debate sobre esse ponto aqui que também que é muito, muito interessante. O que na Idade Média eles chamavam de anfibologia. Era um capítulo da lógica medieval muito importante, o tema da anfibologia. Muito bem. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Então, bom, como que nós vamos expressar logicamente uma proposição de modo a evitar as ambiguidades da linguagem natural e torná-la uma linguagem logicamente satisfatória? Através dos sinais. Então, se eu digo a vocês assim, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, Então, eu digo assim, deixa eu ver se eu acho o símbolo aqui no teclado. Eu estou tentando achar o símbolo, mas não estou achando. Vamos ver se dá para assim. Aqui. Vamos supor que eu dissesse assim. Então, aqui eu tenho uma quantificação universal. Eu digo assim, para todo x,
Se X é A, então V. Tá? Não interessa o que isso signifique. O que interessa é, nós somos capazes de entender que uma fórmula quantificada que emprega variáveis proposicionais como X, A, V, né, e o símbolo do quantificador universal, aqui eu não tenho aquele símbolo do quantificador universal que coloca uma lista na horizontal cortando o V, então vamos tomar aqui o V como se fosse um quantificador universal para todo, né? Então, para todo X, se X é A, então V, nós somos capazes de entender, né, que se nós dissermos que, né, V é incompatível com X, né, vamos supor que V fosse absolutamente incompatível com X, nós não poderíamos ter uma consequência material tomando V como um consequente condicional de X. Tá? Não poderíamos, segundo as regras de consequência da lógica proposicional. Então, nós somos capazes de, ao aplicarmos as regras da lógica de predicados, da lógica proposicional, chegarmos a certos resultados. Apenas com o uso de signos. Porque esses signos desempenham, cada um deles, uma função proposicional como expressões. E, na proposição é ela própria a função proposicional de cada uma dessas expressões ou variáveis proposicionais isoladamente. Por isso, Wittgenstein diz assim, o sinal é aquilo que é sensivelmente perceptível no símbolo. Ou seja, nós estamos aqui vendo esse sinal. Okay? Somos capazes de vê-lo. Somos capazes de inferir coisas a partir dele. Tá? Se eu digo a vocês, por exemplo, assim, A e V, ok? E eu utilizo o símbolo da lógica proposicional de conectivo de conjunção, ok? Deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha tecla, no meu teclado, né? Vamos pegar aqui aqui, pronto. Isso aqui, ó. Tá? A e V, ok? Vamos supor que a gente estivesse numa aula de lógica proposicional e vocês já soubessem toda a simbologia dos conectivos, ok? E eu colocasse no quadro A, né? Casinha V. Vocês já automaticamente identificariam o quê? A e V. Tá? Ok? Por que vocês identificariam isso? Porque A e V é uma proposição cuja função é a de mostrar, ou dizer, no caso, as funções proposicionais isoladamente de cada uma das suas expressões. Ela, em si mesma, é uma função de todas as suas expressões. Tá? Por quê? Porque essas expressões podem ser usadas em outras proposições. Então, esta proposição na qual ela está sendo usada é uma função dela, dentre outras tantas. Porque eu poderia dizer A ou V. Tá? Poderia dizer A ou V, ao invés de EV. E aqui nós teríamos outra função de A e V. A tem uma função de ser uma expressão dentro de uma conjunção e A tem uma função de ser uma expressão dentro de uma disjunção. De modo que a proposição 3.318 concebo-a à maneira de Frege e Russell como função das expressões nela contidas. Tá? Muito bem, pessoal. Então, acabamos por aqui hoje. Na semana que vem, então, vamos voltar nesse 3.32. Eu vou voltar e insistir um pouco nesse ponto aqui, que ele é um pouco mais complexo, né, para a gente poder avançar. Veja que, deixa eu até parar a gravação aqui.